Olá, amigos. Meu nome é Daniel Irani e sou advogado da Garcia Irani Consultoria Jurídica. Hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre auxílio-doença. E você pode me perguntar, o que eu vou encontrar neste vídeo? Você vai encontrar o que é auxílio-doença, quando ele é devido, quais são os requisitos previstos na lei para a obtenção do benefício, o que você tem que apresentar para provar a sua incapacidade, entre outros. Se você tem interesse neste assunto, peço que aguarde um pouquinho, que eu já volto. Até já! A primeira pergunta que vocês podem me fazer é: o que é auxílio-doença? O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A primeira diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é que a incapacidade no auxílio-doença deve ser temporária, ao passo que na aposentadoria por invalidez ela tem que ser permanente, sem possibilidade de recuperação. O fato é que muitas pessoas me perguntam sobre quais são as doenças que dão direito ao auxílio-doença ou mesmo à aposentadoria por invalidez. Mas vocês sabem qual é o problema? É que não é a doença que dá direito a benefício por incapacidade, mas a incapacidade que decorre da gravidade e sintomas da doença. Assim, pode ocorrer que duas pessoas tenham exatamente a mesma doença, no mesmo grau de gravidade e sintomática, mas uma delas está incapacitada para o trabalho e a outra não. Vou exemplificar. Vamos imaginar um locutor de rádio que utiliza a voz para trabalhar. Vamos imaginar que este locutor contraiu uma doença nas cordas vocais que o impossibilite de falar por um mês. Ele, como locutor, estará incapacitado para o trabalho e terá direito ao auxílio-doença. Agora vamos imaginar a mesma doença, mas desta vez acometendo um digitador. O digitador não utiliza a voz para trabalhar, de modo que a doença não lhe gera incapacidade para o trabalho e, portanto, ele não terá direito ao auxílio-doença. Isso quer dizer que não existe uma lista de doenças que dão direito a benefícios por incapacidade. Para se saber se existe direito ou não, é necessário se estudar o caso, a doença, sua gravidade, seus sintomas e o reflexo disso na atividade específica daquela pessoa. A conclusão sobre a incapacidade, portanto, fica a cargo do perito médico do INSS. E no caso de indeferimento do benefício, do perito médico da Justiça. Ultrapassada essa primeira questão, nós precisamos agora nos lançar em outra questão importante. Quais são os requisitos exigidos do segurado para que ele tenha direito ao benefício? O primeiro requisito a ser observado é a qualidade de segurado. Então, quando a data do início da incapacidade for fixada pelo perito médico, é necessário que nesta data a pessoa já tenha qualidade de segurado. Perceba que estou falando na data de início da incapacidade e não da data de início da doença, pois estas datas podem ser diferentes. E quem tem qualidade de segurado? São segurados do INSS os empregados domésticos, os contribuintes individuais, que são os sócios de empresas, os autônomos, os trabalhadores avulsos, os segurados especiais e os segurados facultativos. Todos estes detêm qualidade de segurados. O segundo requisito é incapacidade para o exercício da atividade habitualmente desenvolvida, comprovada por meio de documentos médicos. Então,
É possível se comprovar a incapacidade através de atestado médico, de cópia do prontuário clínico, de guias e fichas de internação, de resultados de exames, de receitas de medicamentos e outros documentos que indiquem a doença e as consequências à saúde do paciente. Aqui é interessante a gente comentar que existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que orienta o profissional médico na emissão do atestado para fins de perícia médica. E o que diz essa resolução? A resolução diz que o atestado para fins de perícia médica deve conter o diagnóstico com indicação da CID da doença, os resultados dos exames complementares, a conduta terapêutica adotada pelo médico, o prognóstico traçando o provável desenvolvimento futuro da doença, as consequências de tudo isso na saúde do paciente, no desenvolvimento de suas atividades habituais, o provável tempo de repouso estimado necessário para a recuperação do paciente. Ainda prevê que o médico deve registrar os dados de maneira legível, identificando-se como emissor mediante assinatura e carimbo ou número de registro no CRM. Agora, vamos falar a verdade. Normalmente não é assim que o atestado é emitido pelo médico, que se restringe a indicar a CID-10 da doença, fazer alguns poucos e inconclusivos comentários que, não raras vezes, são redigidos em meia dúzia de palavras ilegíveis. Então, eu peço uma especial atenção para você que pretende receber um benefício por incapacidade. Converse com o seu médico, explique que você precisa da ajuda dele. Peça para que ele seja bastante cuidadoso na elaboração do atestado. Respeite a orientação da resolução do CRM. Isso pode ser o fiel da balança que irá garantir o seu benefício ou irá indeferi-lo. Por fim, o último requisito é a carência. Para que um segurado tenha direito ao auxílio-doença, ele tem que ter cumprido um período de carência de 12 contribuições mensais anteriores ao início da incapacidade. Aí você pode me perguntar, mas vem cá, eu posso pagar as 12 contribuições de uma só vez para cumprir o requisito de carência? Bem, a resposta é não. Você tem que contribuir mês a mês. Ainda, é importante ficar claro que a data do início da incapacidade deve ser posterior ao cumprimento da carência. Assim, se a incapacidade for anterior ao cumprimento da carência, o segurado não terá direito ao benefício. Mas sabe, existem algumas doenças que têm o poder de fazer com que o segurado não precise cumprir carência. Elas estão previstas em uma portaria interministerial. Quais são essas doenças? Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, AIDS, contaminação por radiação, hepatopatia grave. Quem tem essas doenças não tem obrigação de cumprir carência. Ainda não precisa cumprir carência aquele que tiver incapacidade que decorra de acidente, seja um acidente do trabalho ou não. Neste ponto é interessante mencionarmos que o auxílio-doença que decorre de acidente do trabalho é chamado de auxílio-doença acidentário. O segurado que tiver recebido este benefício, quando tiver alta, terá direito à estabilidade provisória no emprego de 12 meses a contar da cessação do benefício. Para finalizar, vamos imaginar que você está incapacitado, passou pela perícia inicial e o benefício foi indeferido. E agora, o que fazer? Sendo contrária à conclusão da perícia inicial, ao segurado cabem somente duas opções na esfera administrativa.
ingressar com recurso à junta de recursos no prazo de até 30 dias ou ingressar com novo pedido de benefício depois de passados 30 dias daquele primeiro exame pericial. Mas o fato é que quando existe indeferimento do benefício por conclusão contrária da perícia médica, entrar com recurso administrativo, posso dizer, normalmente, é simplesmente perda de tempo. Como não é realizada uma nova perícia, o recurso tende a ser julgado conforme a perícia negativa, de modo que raramente a decisão é revertida. Então, no meu entender, o melhor caminho é o ajuizamento de uma ação previdenciária na Justiça. Lá, o seu caso será avaliado por um outro perito, dessa vez um perito da Justiça, distante de ambas as partes, portanto, teoricamente imparcial. Na Justiça, as chances de reversão da conclusão negativa são maiores. Com isso, gente, eu dou por finalizado o tema de hoje. Eu sei que o assunto é bastante rico e aqui eu pretendi dar apenas uma pincelada no assunto, abordando as questões de forma mais objetiva, sem ter qualquer pretensão de esgotar o tema. Talvez em outros vídeos eu retome o assunto aprofundando questões mais específicas sobre o tema, no que eu gostaria da participação de vocês, que podem se sentir à vontade para apontar nos comentários do vídeo o que mais gostariam de saber. Bom, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se não gostou, clique em não gostei e nos informe nos comentários por que não gostou do vídeo. Assim você nos ajuda a sempre aperfeiçoar o nosso trabalho. Aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube e se quiser receber atualizações automáticas, clique no sininho que fica ao lado do botão inscreva-se. Aproveite também e curta a nossa página do Facebook. Você vai encontrar o link aqui abaixo no campo Descrições. No mesmo campo de descrições, você vai encontrar o índice dos assuntos tratados neste vídeo. Se você quiser rever um assunto específico, é fácil. Basta clicar no assunto que mais te interessa e assistir novamente. Do resto, espero sinceramente que tenham gostado do vídeo. Até o nosso próximo encontro.